Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, continuar falando sobre mitos. Agora é só sobre mitos e verdades, porque tem muitas coisas que atrapalham muito e a avó ensinou de uma forma, mas a minha avó ensinou errado. É porque tem algumas coisas que vão levando, são crendices, né? Sim. Que vai levando e às vezes de geração acaba em geração, atrapalhando muito. Eu quero perguntar para você, que isso daí a gente vê muitas pessoas fazendo, é tomar caldo de cana e açaí, e couve, e taioba, dá muito leite. Canjica. Canjica, meu Deus, eu acho que eu tomei uns 30 litros de canjica. Sim. A minha mãe me dava canjica todo dia. É muito comum, né, as mulheres associarem essas alimentações, esses alimentos com o aumento de produção de leite. Então, gente, se eu chegar numa casa e a pessoa ama canjica, a sogra fez com todo amor, a mãe, eu jamais vou dizer que é para suspender, né? Tome sua canjica sem problema nenhum. Porém, o que vai aumentar realmente a produção do leite da criança não é a canjica, não é a cachaça preta, não é o açaí, é a livre demanda, né? Então, quanto mais o teu bebê mama e nos intervalos você realiza uma ordenha de alívio, ou então retira leite mesmo, mais o teu corpo entende que precisa aumentar a produção. Então, se tu amamenta a tua criança 10 vezes por dia, o teu corpo vai produzir leite para amamentar o bebê 10 vezes por dia. Se tu amamenta 20 vezes, vai ser produção para 20 vezes. Então, o nosso corpo, como eu disse, ele é muito inteligente. Então, ele vai se adaptar à medida que o bebê for mamando. Então, se o bebê mama bastante, em livre demanda, adequadamente, sem restrição de horário, ok, produção tende a ser muito alta, né? Quer tomar essa canjiquinha? Tome. Mas é importante que o bebê esteja realmente em livre demanda. Uma coisa interessante que você falou sobre o nosso corpo ser inteligente, e nós temos aqui alguns modelos de mamilos, né? Você pode explicar pra gente? E existe algo que eu já li em revista, que se a gente fizer buraquinhos no sutiã, para quem não tem um biquinho formado como esse, isso vai ajudar no processo de formar bico para poder amamentar. É verdade? Também é um outro mito também que rodeia bastante a vida das mulheres, né? Mulheres, por exemplo, que têm uma mama com um bico nesse formato, né? Que eu falo que é um bico invertido, né? Ou seja, eu não tenho aquele bico pontudo, certo? Que todas as mulheres pensam que é esse bico que amamenta. Então, só para a gente jogar por terra, gente, todos os tipos de mamilo, tá? Eles amamentam tranquilamente. Até porque não é puxando esse mamilo com as mãos, ou fazendo rodinha no sutiã, ou colocando concha, né? Tem mulheres que usam a concha para fazer a formação desse bico, que ele será formado. Quem forma realmente o bico dessa criança é o bebê à medida que ele amamenta. Então, como ele faz aqui, ó, ele consegue abocanhar toda essa região da areola, o bebê não mama bico. O bebê, ele tem que abocanhar a areola. Se ele tá só no bico, vai ferir. Ele não vai ganhar peso, porque no bico não sai nada, né? Tá saindo o local realmente onde tem esses ductos que tem a quantidade de leite. Aqui na região da areola, o mamilo é só um condutor, né? Então, assim, quando ele abocanha, ele consegue fazer pressões adequadas para fazer retirada de leite. E à medida que ele faz esse movimento de sucção, ele vai formando esse bico. Então, o próprio bebê forma o bico da mãe. Não precisa dessa preparação prévia, né? De colocar na concha, de fazer rodinha no sutiã para fazer bico. Tem mulheres que puxam muito na hora do banho, né? Sim. Às vezes usam até alguns instrumentos, como ducha, esfregam o peito. Nossa, tem tantas receitas para fazer bico. Mas aí, como você falou, né? Tentam utilizar diversas receitas. Então, quem tem um mamilo dessa forma, isso não é um problema. Porque o que acontece quando a mulher está grávida? Estou grávida. Olha, aí que ela vai observar como é o meu mamilo. Formato. E ela, meu Deus, eu não vou conseguir amamentar meu filho. E de certo que eu tenho na minha família alguém que tem um mamilo dessa forma. Não foi fácil. A gente não tinha alguém para ensinar. Então, assim, para a criança
pegar foi bem difícil. Isso, mas na ela verdade, conseguiu. não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? A mãe que tem um mamilo totalmente invertido, ou então um mamilo plano, amamentar logo assim de primeira. Como eu falei, o bebê ele tem só reflexos, ele precisa saber pegar no peito, a mãe precisa saber conduzir. Então, existem posições adequadas para esses tipos de mamilo, alinhamento do bebê de maneira também correta, para ele conseguir fazer uma boa pega, uma boa sucção. Que à medida que ele vai mamando, quanto mais o bebê se sente seguro, quando ele está aqui no momento da pega, melhor ele consegue fazer a extração de leite. Então, assim, é muito importante o apego e o posicionamento, gente, tá? É o que vai ser, assim, um aliado para mulheres que têm Meu peito feriu, o que eu posso fazer? Desses bicos. Então, feriu, tente buscar ajuda profissional, primeira coisa, tá? Então, a gente sempre solicita para essa mulher... a gente investiga se tem, como é que está a pega, o posicionamento e ajusta a pega e esse posicionamento. Se estiver muito, muito ferido, né, aquelas feridas mesmo com muito sangue e tudo mais, geralmente a gente suspende aí um pouquinho a amamentação até a mãe conseguir cicatrizar, né, e voltar realmente a amamentar novamente no peito posteriormente. Então, assim, não use pomadas, certo? Evitem o uso de absorventes mamários também, não tem necessidade. Se você puder usar as rolinhas, as rosquinhas de peito, que pode ser feito até com fralda mesmo, eu usava é melhor, fralda, né? Mas é bom fazer a rosquinha mesmo, que aí você coloca aqui ao redor do mamilo, né, da areola, e ela não fica ali... molha tudo, isso, né? não fica, como é que eu falo, esfregando no sutiã e tudo mais. Ali, a areola e o bico, eles ficam mais ventilados, não tem aqui força nem tração do sutiã nesse sentido. Então, é importante fazer esse uso, suspender a pomada, como eu falei, fazer o ajuste da pega e posicionamento e procurar ajuda profissional, porque a gente precisa avaliar o nível dessa ferida para conseguir dar uma alternativa para essa mulher. Quando eu estava me preparando para amamentar, depois da minha traumática experiência, eu li que é importante a gente pegar sol nos mamilos, porque a gente usa muito sutiã, no caso tem mulher que não usa, eu uso diariamente. Sim. Então, ali dizia que devido a gente estar sempre com essa parte tampada, né, ela fica com a pele mais fina, mais sensível, então fica mais fácil para causar ferimento, é verdade? Sim. Antigamente ainda tinha muito também essa crença, né? Que é importante pegar sol e tudo mais. O próprio Ministério da Saúde, a OMS, eles ainda, eles não recomendam, mas também ainda tem alguns tópicos que eles deixam lá, né? Para falar sobre a questão de pegar o sol. O sol, ele não vai cicatrizar a ferida, nem vai fazer fortalecimento, né? Seria, no caso, uma prevenção antes da amamentação. Não, se tem ferida e a mulher está expondo a mama no sol, pode ser que a alternativa de colocar a mama no sol naquele momento de ferimento ajude não nesse processo que vai fortalecer. Na verdade, quando está ferido, fica úmido, né? Então, quando você expõe essa mama ao ar, ao sol, ali vai manter aquele ambiente um pouquinho mais seco. Então, se ela manter essa mama ainda dessa forma por mais um pouquinho de tempo, além de fazer os outros ajustes, ela pode ter uma cicatrização mais rápida, tá? Mas de maneira preventiva, eu acho que ela pode pegar sim, certo? Válido, né? Mas assim, não tem ainda aquela comprovação científica com relação a pegar o sol. Tem mulheres que gostam, né, de na hora de vai colocar o bebezinho, logo que ele nasceu, no solzinho ali de 7h30, 7 horas da manhã. Se quiser botar o bebê para mamar, expor a mama, não tem problema, pode colocar sim. E no caso, a higienização antes de amamentar? Pensei que ele estava chamando. Desculpa. O teu fio, ajeita, tá caindo. Ah, tá. Já estamos terminando. E esse fio cai. Com a preparação, né?
Tu falou de lavar ou algo do tipo? É, a higienização. Tá. Com relação à higienização, não tem necessidade, por exemplo, de passar sabonete toda vez, né? Ou então, eu já vi mulheres que passavam álcool, gente, pensa, álcool ao redor da mama para dar um peito todo limpinho pro bebê. Não tem necessidade, tá? Eu passava álcool 70. Ó, quem aqui é o exemplo, gente. E lavava com sabão de coco, porque a minha mãe disse que tinha que lavar com sabão de coco. Não, a mulher pode fazer sua higiene normal, né, na hora do banho. Mas assim, como eu já falei e vou falar novamente, o nosso corpo é muito inteligente. Então, assim, o nosso próprio organismo, ele gera uma hidratação adequada para o nosso mamilo, para a nossa mama. Então, não tem por que ficar esfregando, nem lavando, nem passando álcool antes de amamentar, tá? Antes de oferecer o peito para o bebê. Você pode sim tomar o seu banho, fazer sua higiene normal, preparar o bebê com relação a pega e posicionamento. Eu sempre falo para a mãe fazer uma massagem de alívio, né, para deixar a areola bem molinha. Percebeu que está bem molinho, o espaço está calmo, o bebê já está mais tranquilo, posiciona ele, coloca ele para amamentar, sem problema. Que aí tende a ter sucesso. Sutiã sempre está trocando, né? Porque... O sutiã é importante não ser aquele sutiã que tenha aro, né, nem muito apertado, é aquele sutiã da vovozinha mesmo. Então, sem aro, seria interessante também sem bojo, né? Seria aquele sutiã bem maior mesmo. E utilizar só mesmo quando for necessário. Se você puder ficar sem sutiã dentro de casa, com as mamas um pouco livre, é importante também. Tá? Mesmo pesadinhas com leite, ficar com ela livre é melhor. Se utilizar, né, e perceber que está tendo uma produção muito alta e tudo mais, faz uma massagem de alívio para retirar esse leite. Coloca o sutiã, mas entre o sutiã e a mama coloque a rosquinha. Que aí, no caso, eu não tenho o mamilo tracionando e nem triscando ali o tempo todo no sutiã. Para não dar mais sensibilidade. Isso. E até mesmo causar o ferimento. Não, a rosquinha ela vem mais para deixar ventilado aquele local. E ajuda também na cicatrização, porque não fica esfregando, né? Se a mama está ferida, a rosquinha ajuda nesse sentido. Amamentar é muito importante. Importante para a mãe, importante para a criança. Muito. O bebê recém-nascido, a área de prazer que ele tem é na boca, né? É onde ele sente todo o prazer. E quando ele está amamentando, a mãe, ela libera o amor para a criança. Sim. E a criança recebe aquele amor. Então, isso é muito importante. Ainda que se talvez você tenha algum problema e não pôde de forma nenhuma amamentar, qual é a melhor forma de eu dar a mamadeira para o meu filho? É deixar ele na caminha e posicionar a mamadeira, ou colocar nos meus braços e dar a mamadeira para ele sentir o meu calor? Então, geralmente, né, eu não costumo prescrever mamadeira. De forma alguma. Mas, às vezes, né, entendo. Tem mãe que... Isso também parte muito da mãe. Então, a gente tem que respeitar, em primeiro lugar, a vontade dela. Então, se é uma mãe que não tem desejo de amamentar por peito, né, não tem problema nenhum. A gente fala para ela, orienta ela a melhor forma, né, de ofertar a mamadeira. Porque assim, quando o bebê está mamando no peito, a força que ele exerce nessa região aqui do rosto, né, desses músculos é tão forte que ele consegue vedar toda essa... Aqui a nossa região facial, tipo nariz, boca, ouvido, eles têm uma comunicação muito grande entre eles, tá? Então, quando o bebê está amamentando e vai fazendo aquela força de sucção, ele veda toda essa região aqui e eu não tenho escape de leite para o nariz. Na mamadeira eu preciso ter um cuidado, porque a mamadeira não vai fazer toda essa vedação e a criança pode até ter uma otite no futuro, né, que é uma inflamação nos ouvidos, e às vezes é devido a esse escape de leite. Então é importante que, se você for amamentar o seu bebê na mamadeira, não dê para ele assim, ó, totalmente deitado, né? Aí pega a mamadeira, faz isso. Isso aqui não faz a vedação ideal. Então, tente manter o seu bebê um pouquinho mais ereto, tá? Mais sentadinho. Se puder segurar um pouquinho aqui, ó, essa região do pescoço e da cabeça é importante também, porque dá uma autonomia, um auxílio para ele melhor, e coloca a mamadeira para ele.
tá? Não faça isso aqui de uma vez. Se for para amamentar, o bebê pode mamar deitado, sentado, de cabeça para baixo, ele consegue fazer esse trabalho tranquilamente. Mas se for numa mamadeira, se for numa colher dosadora, se for num copinho, deixa o bebê um pouquinho mais sentado para ofertar esse leite para ele. E evitar aí questão, né, de escape de leite e até mesmo, como é que eu posso falar, uma broncoaspiração, né, que é quando o bebê acaba se engasgando e o leite vai parar lá nos pulmões. Então, para evitar isso, é importante ter esse posicionamento correto também. Todo esse cuidadinho, mas o ideal, o melhor... O ideal é a amamentação, né? Como eu falei, a nossa luta diária em prol realmente desse processo. Eu falo que amamentar é um processo, né? O último mito ou verdade, a pessoa que não amamenta, ela vai conservar os seios dela durinhos, como muitas mulheres dizem, não vou amamentar porque eu quero conservar o meu seio. Sim, então, já é comprovado cientificamente que não tem muito essa associação do peito, se ele vai cair ou não, posterior à amamentação. O peito da mulher vai cair independente dela amamentar, tá? Então, assim, quando você está amamentando, tem um aumento de elasticidade, até porque a mama aumenta, o bebê está mamando e tudo mais. Então, realmente pode dar aquela impressão, quando a produção diminui, que o peito está mais caído e tudo mais. Mas, à medida aí que essa mulher vai amadurecendo, já ocorreu o desmame, a mama tende a ficar adequada, certo? Porém, conforme ela vai ficando mais velha, o peito vai sim ficar mais flácido, vai cair. É a lei da gravidade, exatamente. Não tem para onde correr. Então, vamos, por mais que você se ame, quer ficar bela e linda, não tem nada melhor. E vai conservar mais a própria saúde, porque quem amamenta, ela corre menos risco de um câncer. É verdade. Então, a mulher, por exemplo, que nunca amamentou, o nosso organismo aqui nessa região da mama, eu tenho várias células, né? Eu tenho vários radicais livres e às vezes, quando a mulher nunca amamentou, a célula cancerígena ela aproveita essas outras células que estão muito livres ou então que nunca foram utilizadas e começa a replicar um tumor naquele local. Já a mulher que amamenta, como ela está sempre utilizando essas glândulas, essas células mamárias, ela está sempre trabalhando essa região. Então, não dá tempo, às vezes, para o câncer chegar e se instalar. Mas não quer dizer que a mulher que amamenta, ela nunca vai ter câncer. Só que a probabilidade da mulher que amamenta é menor. Tá aí, foi muito bom, foi uma experiência boa. Esperamos ter ajudado você em casa e eu quero agradecer por sua presença, agradecer por essa aula que você nos deu aqui. Eu que agradeço também essa participação, né, que de alguma forma aí possa ter ajudado algumas mães que ainda têm muitas dúvidas nesse quesito de amamentação. Então, se você tem dúvida, busque auxílio profissional. A gente está aqui realmente para ajudar vocês a ter esse momento muito prazeroso, gente. Até porque tem bebê que fica aí até 2 anos mamando, né? Já vi bebê de 5, 6 anos. Então, é um momento prolongado, certo? Para ficar sofrendo demais. Então, busque realmente ajuda, que a gente está aqui realmente para dar o melhor serviço para vocês e fornecer aí um tratamento de qualidade. Quem quiser contratar a Michele para auxiliar, dar essa consultoria de amamentação, eu devo procurar qual número? O Amamente Care, que é o Instagram. Instagram. Isso. Então, fala mais uma vez aí, repete. Amamente Care. Que no caso, escreve Amamente Care. Tá bom? Então, ótimo. Procure lá, que ela vai responder você e você vai ter uma consultoria aí na sua casa, não vai precisar sair, vai ser legal, muito bom, aconchegante com a sua família. Olha só que interessante você reunir a família para você aprender como cuidar dessa preciosidade que vai vir. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por seu companheirismo, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.